Num cenário inesperado e desolador, 7 indivíduos despertam em um ambiente desconhecido. Uma ilha envolta em mistérios, cercada pelo mar imenso e silencioso, onde uma casa abandonada se ergue solitariamente. Eles não possuem memória de como foram parar ali, nem conhecem as identidades uns dos outros. A situação se torna mais inquietante quando percebem que algo invisível os conecta, impelindo-os a engajar em um sinistro jogo de sobrevivência para desvendar os laços que os unem neste enigma. Conforme o sol nasce, revelando o cenário isolado, essas 7 almas descobrem-se dentro da casa, acordando gradualmente. Uma por uma, elas começam a soltar-se das amarras que prendem seus membros, ajudando-se mutuamente, apesar do medo e da desconfiança inicial. O clima é tenso e as conversas, cautelosas, começam a surgir enquanto tentam compreender o labirinto em que foram jogados. Entre eles, destaca-se Simon, um inspetor de polícia com um espírito de liderança que os encoraja a se identificarem e compartilharem suas histórias. Hesitantes, os outros seguem seu exemplo, na esperança de encontrar alguma pista que explique o motivo de estarem juntos naquela situação bizarra e isolada do resto do mundo. José, um senhor com expressão gentil, e Isa, uma comissária de bordo cuja última lembrança era de estar no aeroporto, são os primeiros a relatar suas experiências de sequestro. Com eles, uma família composta por Esteban, um empresário de sucesso, sua esposa Marta e a jovem Lupe, levantam a hipótese de um sequestro por resgate devido à fortuna que Esteban acumulou. Dr. Armando, um médico tranquilo e reflexivo, descreve como foi abduzido diretamente de seu hospital por um raptor misterioso. A diversidade do grupo confunde ainda mais o inspetor Simon, que se questiona como, de todas as pessoas no mundo, eles acabaram ali juntos. Justamente quando começam a teorizar sobre suas conexões, um alto-falante embutido rompe o silêncio com um zunido agudo e uma voz fria e despersonalizada ecoa pelas paredes anunciando: "Bem-vindos, competidores! Vocês foram escolhidos para um propósito singular que precisarão desvendar por si mesmos. Para sobreviver, deverão seguir 3 regras neste jogo. Primeira regra: escolham entre vocês quem será o primeiro a morrer. Vocês votarão. Segunda regra: ninguém pode se voluntariar. Deve ser uma escolha dos demais. Terceira regra: o escolhido deve aceitar seu destino." A revelação deixa todos em choque, dominados por um terror frio, sem saber se os sequestradores realmente executarão a ameaça mortal ou se tudo não passa de uma cruel manipulação psicológica. Eles têm apenas 60 minutos para tomar uma decisão crucial. Caso contrário, a vida de todos será brutalmente ceifada. Tomados pelo pavor, as discussões entre eles se intensificam. O grupo chega ao consenso de que José, o mais idoso, deveria ser o sacrificado. Conforme informado pelo seu médico, o tempo de José já estava por um fio. A escolha, embora desoladora, se baseia na lógica de que os mais jovens possuem mais estrada pela frente. José, por outro lado, deveria entregar sua vida em prol da sobrevivência dos outros. Contudo, Lupe se opõe, defendendo que a vida de cada ser é igualmente preciosa e que ninguém deveria ser condenado à morte. Mesmo diante dos protestos de Lupe, José faz sua escolha final. Com um semblante resignado, ele se adianta, aceitando seu destino trágico. Revela ao grupo que sua existência foi marcada por adversidades e falhas, e que talvez esse último ato seja sua chance de redenção. Enquanto José pronuncia suas derradeiras palavras, uma porta se abre abruptamente e um atirador surge. Em um ato rápido e cruel, José é executado diante dos olhos aterrorizados dos demais. Eles reconhecem no atirador e seu parceiro os mesmos indivíduos que os haviam sequestrado, comprovando a gravidade sinistra de sua situação. Com a morte de José, eles esperam que o pesadelo tenha terminado, mas o alívio é passageiro. Uma nova mensagem ressoa pelo ambiente, revelando que José infringiu a segunda regra: ninguém deveria se voluntariar ou sacrificar-se. O relógio é reiniciado e uma porta se entreabre, conduzindo-os ao próximo estágio do tormento. Os 6 sobreviventes atravessam a porta e adentram um cômodo sombrio, onde se deparam com uma mesa coberta por envelopes. O médico, visivelmente nervoso, toma a frente e explica que cada envelope contém perguntas íntimas sobre suas vidas pessoais. Compelidos pelo medo, começam a abrir os envelopes e a responder às perguntas propostas. À medida que cada um expõe suas respostas, algo inusitado chama a atenção. A primeira letra de cada resposta começa a se destacar, formando aos poucos o nome Pablo Vega. Quando Simon, o detetive do grupo, depara-se com o nome, sua expressão se altera drasticamente. Ele confessa aos outros que Pablo Vega é um criminoso famoso, responsável por perseguir oficiais corruptos, e que tem sido seu alvo em investigações frustradas por anos a fio. Torna-se evidente que Pablo é o cérebro por trás de seu sequestro.
A tensão se intensifica ainda mais quando o médico, em um súbito surto de pânico, começa a perder o controle. Ele gritava desesperado, insistindo veementemente que a tragédia que levou a mãe de Pablo ao óbito no hospital não fora sua culpa. Afirmava ter feito tudo ao seu alcance para salvá-la. O surto inesperado do médico deixa todos boquiabertos, provocando um clamor por explicações. Ele finalmente revela que, anos atrás, uma mulher chamada Patrícia Vega, a mãe de Pablo, foi trazida às pressas para o hospital onde trabalhava, após ser vitimizada por um terrível acidente automobilístico. O motorista, após atingi-la, evadiu-se do local, deixando-a em estado crítico. Apesar de todos os esforços empregados, Patrícia não resistiu. O médico suspeitava que Pablo o considerava responsável pela morte de sua mãe e, movido por um desejo de vingança, arquitetou todo esse plano macabro. Nesse instante, Teresa, uma das presentes, interrompe o silêncio com uma confissão chocante. Ela revela que foi ela quem, por acidente, atropelou a mãe de Pablo. Em pânico, Teresa fugiu do local do acidente, voltando apenas mais tarde para descobrir que era tarde demais e que a mãe de Pablo havia falecido. Consumido pela ira, o médico confronta Teresa, acusando-a de ser a verdadeira culpada pelo acidente e por toda a cadeia de eventos trágicos que se seguiram. Ele a responsabiliza inteiramente pela situação em que se encontravam. No entanto, o clima de tensão é subitamente interrompido por uma voz que ressoa através dos alto-falantes. Trata-se de uma gravação de voz da enfermeira que acompanhava o médico no dia do acidente. A enfermeira desvenda uma verdade chocante. Na ocasião do acidente, a mãe de Pablo sofreu apenas uma fratura na perna, uma condição totalmente tratável. Contudo, devido ao estado de embriaguez do médico, um erro grave ocorreu durante a cirurgia, resultando em um corte errôneo e fatal. Para ocultar seu erro, o médico mentiu para o jovem Pablo, afirmando que nada mais poderia ter sido feito para salvar sua mãe. O grupo reage com horror à revelação. Sentindo-se traídos e ultrajados, todos se voltam contra o médico, atribuindo-lhe toda a culpa pelo ocorrido e propõem um voto macabro para decidir seu destino. No entanto, o inspetor Simon intervém prontamente, sugerindo que se a culpa fosse exclusivamente do médico, os demais não estariam envolvidos. Simon postula que cada um dos presentes deve ter tido algum envolvimento com Pablo, mesmo que ainda desconheçam os detalhes. O próprio Simon revela sua ligação com o caso, admitindo que estava investigando Pablo com a intenção de prendê-lo. Teresa agora percebe seu vínculo com os eventos, assim como o médico, mas o mistério sobre a presença dos outros três persiste. Intrigado, o inspetor Simon começa a inquirir os outros membros do grupo para elucidar suas conexões com Pablo. Esteban admite que teve vários relacionamentos ilícitos ao longo dos anos, mas nega qualquer conhecimento sobre Pablo. Marta, por outro lado, parece reconhecer Pablo de alguma forma. Antes que ela possa elaborar sua história, outra porta se abre. Movidos pela curiosidade e pela necessidade de descobrir mais, eles avançam para a próxima sala, que está adornada com uma série de pinturas que narram a vida de Pablo, desde sua infância até a vida adulta. Enquanto percorriam as pinturas, Esteban encontrou o momento perfeito, e com um sussurro cauteloso, que era essencial manterem seu segredo longe dos olhares e ouvidos curiosos. Marta, claramente perturbada por essa necessidade de sigilo, tinha uma ligação emocional intensa com Pablo, embora os detalhes completos dessa conexão ainda ficassem ocultos. Ao continuarem, uma imagem em particular capturou a atenção de todos. Era um retrato da mãe de Pablo, Patrícia, que, para surpresa de todos, incluía também Marta e Esteban. Mais intrigante ainda era a legenda, identificando-os como tio e tia. Essa descoberta chocou o grupo, especialmente Lupe, que, confusa e ansiosa, confrontou seus pais, Marta e Esteban, demandando uma explicação para o uso desses termos familiares por Pablo. Nesse momento, tornou-se evidente que havia uma relação de parentesco mais profunda, revelando que Pablo era, de fato, primo de Lupe. A pressão do segredo se tornou insuportável, e Marta, sob o peso da verdade que carregava, não conseguiu mais se conter. Ela compartilhou a dura realidade. Patrícia, a mãe de Pablo, era na verdade sua irmã biológica. Patrícia enfrentava sérios desafios de saúde mental desde sua juventude, uma situação tão grave que levou seu pai a tomar a dolorosa decisão de interná-la em um manicômio. Com o tempo, Patrícia começou a se recuperar, mas durante sua estadia, alguém se aproveitou de seu estado vulnerável, levando à sua gravidez. Pablo nasceu no manicômio, trazendo consigo uma marca de nascença única na mão que o distinguia desde o berço. A situação se complicou quando o médico responsável pelo asilo procurou Marta e Esteban, pedindo que assumissem o cuidado do pequeno. Contudo, ambos sentiram-se incapazes de acolher uma criança que era fruto de um contexto tão dramático.
Marta, num gesto de renúncia, instruiu a enfermeira a deixar Pablo permanecer no manicômio, efetivamente abandonando-o à sua sorte. Esse ato de rejeição por parte de Marta e Esteban deixou Pablo à mercê de um ambiente desolador e indiferente, plantando as sementes de uma vingança que cresceria com ele. As revelações de Marta deixaram o grupo completamente horrorizados. Com o tempo escorrendo rapidamente, eles se viram diante de uma decisão macabra. Precisavam escolher alguém para sacrificar, ou todos enfrentariam um destino fatal. Diante da confissão sombria de Marta, a decisão foi unânime contra ela. Em um último esforço desesperado para salvar-se, Marta aproximou-se de Teresa, implorando para que reconsiderasse seu voto. Com lágrimas nos olhos, Marta expôs a precariedade financeira que Teresa e seu filho único enfrentavam, prometendo-lhe que, caso aceitasse o sacrifício em seu lugar, garantiria um futuro financeiramente seguro para o filho de Teresa, permitindo que ele vivesse a vida dos seus sonhos. No entanto, apesar das súplicas angustiadas de Marta, Teresa manteve-se resoluta. Com firmeza, ela recusou alterar sua escolha, reiterando que nenhuma promessa de riqueza a persuadiria a desistir de sua própria vida. Depois de votarem, a realidade cruel cai sobre Marta, que se vê sem alternativas. Com coragem, ela reconhece seus erros passados e decide encarar as consequências de suas ações. Ela caminha em direção ao portão, ajoelha-se e se prepara mentalmente para o sacrifício, esperando que sua morte possa de alguma forma redimir os outros. No entanto, no momento em que se entrega, o cronômetro que contava os segundos para o seu fim se interrompe e as portas se abrem, revelando um banquete cheio de delícias e bebidas que aguardam por eles. O grupo, confuso mas visivelmente aliviado, presume que Pablo, quem eles acreditam estar por trás de tudo isso, decidiu perdoá-los. Eles começam a celebrar o que parece ser o fim de seu pesadelo. Durante o banquete, o inspetor compartilha uma teoria inquietante. O idoso morto no começo poderia ser o pai de Pablo e talvez o responsável pelo abuso que resultou na gravidez de Patrícia, uma chave cruel para os eventos atuais. A teoria mal é assimilada quando o inspetor, ao tentar servir-se, corta o dedo numa grande faca escondida entre os alimentos. O temor retorna quando o cronômetro é reiniciado e uma mensagem cravada na faca decreta que a pessoa escolhida para morrer deve agora ser executada com aquela mesma faca. Num ato desesperado, o médico, tomado pelo pânico de preservar sua própria vida, avança em direção a Marta com a faca em punho. Para protegê-la, Esteban intervém e, num gesto extremo, esfaqueia o médico, acreditando que ele já estava condenado. Com o médico gravemente ferido, o grupo tenta convencê-lo a aceitar seu inevitável fim, explicando que, se ele não o fizer, outro inocente sofrerá. Angustiado e lembrando-se do dano que causou à mãe de Pablo, o médico concorda. Ele pede uma nova votação que, sem hesitação, recai sobre ele. Resignado, entrega a faca ao inspetor e pede que termine sua vida da mesma forma trágica que a de Patrícia. E o médico morre de modo semelhante à mãe de Pablo, com um golpe fatal. Com o cronômetro zerado, a porta finalmente se abre e todos correm para fora, apenas para se depararem com um último obstáculo: um labirinto complexo. Ao final do percurso, os mesmos atiradores que os haviam perseguido anteriormente os esperam. A única saída é atravessar o labirinto e chegar à costa, onde um barco os aguarda, prometendo liberdade fora da ilha. Com urgência, eles iniciam a corrida pela sobrevivência. Esteban e sua família permanecem juntos, enquanto o inspetor Simon e Teresa tomam caminhos diferentes, correndo separadamente pelo labirinto. Teresa é rápida e consegue subir e avistar a saída do quebra-cabeça primeiro. Ela corre através dele, rumo à liberdade, mas assim que chega ao outro lado, é repentinamente atingida por um carro. Este momento revela a maior reviravolta da história. O motorista que atropelou Teresa não é outro senão o inspetor Simon, que se revela ser o verdadeiro Pablo. Pablo vinha jogando o jogo ao lado deles, observando todos sofrerem por causa do que haviam feito a ele e a sua mãe. Teresa, ferida e em choque, implora a Pablo por misericórdia, suplicando que lhe poupe a vida. Mas Pablo não mostra nenhum perdão. Ele friamente atropela Teresa com o carro, assim como ela havia feito com sua mãe, Patrícia. Esteban e sua família finalmente chegam à costa e correm para embarcar no barco, desesperados para escapar da ilha. Justo quando estão prestes a partir, Pablo chega, acreditando que ele ainda seja o inspetor. Eles param e o deixam entrar a bordo. Ao se prepararem para zarpar, Pablo começa a ajudá-los com o barco, mas Marta, de repente, percebe uma marca de nascimento familiar em sua mão. A terrível verdade se revela. Aquele não é Simon, o inspetor é Pablo, o verdadeiro cérebro por trás de tudo. Pablo imediatamente se vira contra eles, sacando uma arma. Ele diz a eles que há um último jogo a ser jogado. Ele entrega a Esteban e Marta uma arma com apenas uma bala na câmara e diz a eles que devem se revezar, apontando a arma na cabeça um do outro e puxando o gatilho. Quando a bala disparar, um deles morrerá,
mas se eles se recusarem a jogar, ele atirará em sua filha Lupe. Terrorizados e sem outra escolha, Esteban e Marta começam a jogar o jogo distorcido. Marta, tremendo e lutando com suas emoções, aponta a arma para Esteban, mas hesita, sentindo seu conflito. Pablo friamente revela mais segredos. Ele diz a Marta que seu marido teve inúmeros casos e que suas traições não pararam por aí. Ele até mesmo ultrapassou limites com sua filha Lupe. Marta, chocada, se vira para sua filha, buscando a verdade. Lupe, com lágrimas nos olhos, confirma as palavras de Pablo, admitindo que as ações de seu pai eram reais. Esteban não apenas havia traído Marta, mas também abusado de sua filha Lupe. De acordo com Pablo, Esteban realmente não merecia continuar vivo. Mesmo ciente disso, Marta encontrava-se incapaz de puxar o gatilho. Enquanto a tensão crescia, 2 atiradores surgiram repentinamente, mas Lupe rapidamente os tranquilizou, indicando que não era necessário intervir, e eles recuaram. E aí, tá gostando desse big resumo? Deixe um comentário pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Foi nesse momento que Marta e Esteban perceberam que Lupe estava do lado de Pablo desde o início. Com um ar de revelação, Lupe confessou se sentir asfixiada e aprisionada em sua própria casa, onde Esteban a abusava continuamente. Ela havia tentado várias vezes se abrir com Marta, mas nunca encontrou o apoio necessário. Cheia de rancor e dor, Lupe explicou que se aliou a Pablo para orquestrar sua vingança. Sem hesitar, Pablo tomou a arma das mãos de Marta e executou Esteban, encarando Marta com severidade enquanto declarava que ela também enfrentaria as consequências de sua negligência. Como castigo, ele a condenou ao mesmo sanatório onde sua mãe, Patrícia, foi torturada por anos com tratamentos de choque elétrico. Com Esteban eliminado e Marta sofrendo as penas de sua inação, Pablo e Lupe alcançaram a vingança que tanto buscavam. Eles partiram para recomeçar suas vidas com a sombria missão cumprida,